Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso estudo bíblico aqui no canal de Oséias, meu irmão, minha irmã. Desejo tudo de bom para vocês e já convido a você a pegar o seu papel, seu caderno, sua caneta, para você já estar dentro aqui do estudo e participar, né? Espero que você possa anotar o que está sendo falado e caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu estou aqui para responder. E então vamos direto partir para o estudo. Capítulo 4, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Versículo 3. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Meu irmão, minha irmã, neste momento, continuando o capítulo 3, continuando a lógica de Oséias sobre a traição do povo com Deus, lembrando mais uma vez que tudo o que acontece na relação de Oséias e Gomer, para que o Senhor possa mostrar para a gente como é a relação dele com Israel. E a gente pode ver que aqui Deus fala que o seu povo o traiu. O seu povo, o que prevalece no meio do seu povo? O povo escolhido de Deus, o povo do Deus Santo, há uma coisa que prevalece no meio dele. E o que está falando no capítulo 2? O que prevalece? Prevalece o matar, o roubar, o destruir, o adulterar, o mentir. E não há dentre eles, de acordo com o versículo 1, a verdade, não há benignidade. Mas aqui já traz também para nós a causa. Já nos traz a causa de por que há isso no meio do povo e não há mais verdade entre eles. Por quê? Porque nem conhecimento de Deus na terra. O que significa? Não há conhecimento de Deus na terra. E justamente pelo povo de Deus não conhecer mais o seu Deus, significa então que esse povo não conhece mais a lei do Senhor. E a lei que eu me refiro neste momento não é somente a lei da Torá, né? A lei que o povo seguia, que os levitas ensinavam, mas eu digo a lei que é guardada no coração. A lei que eu digo é a fidelidade pelo Senhor, o amor e o reconhecimento pelo Senhor. Essa lei já não existia mais em seus corações. E por isso eles traíam a Deus e havia tanto pecado entre o povo. E aqui temos uma oposição, no versículo 4. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque teu povo é como os que contendam com o sacerdote. Então, aqui diz que não tem ninguém para repreender, não tem ninguém para falar nada, não tem ninguém para expor, para lutar, contender, lutar e contra uma oposição. Você dizer, nossa, esse povo está pecando, você está errado nisso, não havia alguém para fazer isso. E aí Deus vai lá e fala dos seus líderes, o sacerdote. Quem é o sacerdote? É o líder espiritual. Esse sacerdote, então, ele tem que estar dentro das rédeas, mas não é o que acontece, né? Em termos humanos, né? Dentro das rédeas, para que você entenda. E esse sacerdote não está corretamente. Esse sacerdote também está longe do Senhor. E uma curiosidade ruim, é claro, que na tribo do norte, a tribo de Efraim, né? O lado norte, o lado de Israel, os sacerdotes, eles faziam um culto duplo. O que seria um culto duplo? Um culto para dois deuses, algo que o Senhor não aceita. Eles mantinham o nome de Deus na religião, mas era um povo afastado de Deus. Eles queriam, de certa forma, controlar a Deus. Por que controlar a Deus? Porque eles queriam os benefícios de Deus, mas eles não queriam adorá-lo e nem seguir aquilo que é a lei do Senhor. E lembrando que a lei do Senhor, ela não serve para ser um conjunto de regras, mas a lei do Senhor, ela, antes de ser esse conjunto de regras, ela vem para que eu não cometo o pecado. Por quê? Porque o pecado me machuca de alguma forma. E Deus não quer que eu me machuque. Por isso ele se preocupa tanto conosco e não quer nos ver em tanta destruição, tamanha destruição, assim como o seu povo. E eu continuo no versículo 5, falando da liderança, falando dos sacerdotes. Por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe. Então aqui diz, por isso você vai cair de dia. O dia, ele tem luz, todo mundo está vendo o que está acontecendo. E durante o dia, você vai cair do mesmo jeito, porque já é normal, você vai continuar pecando, você vai continuar adulterando, matando, roubando. E a gente vai lá e vê, e o profeta contigo cairá de noite. O profeta, o sacerdote, a liderança,
é aquele que tem que estar acima, não porque ele é melhor, porque ele é superior, mas ele tem mais conhecimento, ele tem mais experiência, ele é o líder do povo, o líder espiritual. E aqui a gente já vai começando a ver o perigo da liderança espiritual da igreja se ela não estiver adequadamente correta, de acordo com o Senhor. Se o coração desse líder, deste homem, dessa mulher, não estiver de acordo com o coração do Senhor. O perigo que é. Porque aqui diz que o líder cairá de noite. De noite é onde há escuridão. Significa que essa liderança de Israel está dentro da escuridão. Está no meio do escuro. Então, a liderança, aí a gente fala, o povo está ruim. Mas olha a liderança do povo onde ela está. Então, o povo tem um líder compatível com os seus pecados. E aqui diz, e destruirei a tua mãe. Aí você me pergunta, a mãe de quem? Que mãe é essa que está aqui do nada no texto? Esta mãe, lembrando que Deus aqui está profetizando sobre, Oséias profetizando, né, através do conhecimento que Deus deu a ele, a palavra que Deus deu a Oséias, e ele diz ao povo e fala, destruirei a tua mãe. Quando fala mãe, se refere a Israel, ao país, né, porque eles são filhos da mulher do Senhor, a mulher do Senhor seria Israel, e são filhos de Israel, por isso Deus utiliza o termo mãe. Então, vamos para o versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, meu irmão, mais uma vez eu cito o que fala na palavra do Senhor. O povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo continua pecando. E aqui está falando mais uma vez em Oséias, no versículo 1, me desculpe, diz, por causa do conhecimento de Deus na terra, porque falta este conhecimento, o povo está nessa situação. E mais uma vez no versículo 6 diz que faltou o conhecimento. E algo interessante e ruim para essa situação. O povo não está faltando conhecimento porque o povo não tem acesso. Não falta conhecimento porque a nação não tem esse acesso ao conhecimento. O conhecimento aqui falta porque eles rejeitaram o conhecimento. E eu já vou falar sobre essa coisa de rejeitar o conhecimento, rejeitar o Senhor. E diz que rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E aí diz, para que não sejas sacerdote diante de mim. E aí fala, para que não sejas sacerdote diante de mim, pode ser que está aparecendo no singular. Mas aqui Deus ele se refere ao plural. Ele se refere à liderança, aos levitas. Os levitas eles tinham conhecimento da Torá e eles que guiavam o povo através do conhecimento e fazendo a manutenção da crença em Deus, a manutenção da fé em Deus, de continuar sendo gratos, de continuarem fazendo o povo adorar a Deus, incentivar. Porém, essa liderança que deveria estar fazendo isso, como eu já disse, estava fazendo no mesmo lugar que faziam culto a Deus, eles faziam culto aos seus outros deuses imorais. Então a gente vê que essa liderança faz o povo cair. Essa liderança está rejeitando o Senhor. E aí o Senhor diz, vocês não serão mais parte dessa liderança. E aí ele completa, por quê? Porque vocês esqueceram da lei do teu Deus. E eu também esquecerei dos meus filhos. Aí a gente entra no versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Como eles se multiplicaram? Quem se multiplicou? Os sacerdotes. Aí alguns podem associar que eles se casaram, o sacerdote não podia casar. Não, está errado. O sacerdote ele podia casar, ter filhos, uma família. Existiam restrições a ele. Ele não poderia casar com qualquer mulher. Ele não poderia ir num país vizinho e casar, tomar uma mulher idólatra, uma mulher de outra nação que não seguia ao mesmo Deus que ele. Isso não fazia sentido para ele, por isso não era certo. E diz essa multiplicação em número. Os sacerdotes aumentaram. O número de pessoas de uma liderança que estava ali para realizar a manutenção da adoração a Deus, do culto correto a Deus, aqui diz que eles pecaram contra o Senhor. E aí Deus vai mudar a sua honra e vergonha, porque ser um sacerdote era uma honra. O povo considerava uma honra você ser um sacerdote, mas imagine hipoteticamente que ninguém considerasse. Quão tamanha é a honra de você poder servir a Deus, de você poder adorar a Deus e, através do auxílio, do conhecimento que o Senhor dá a nós, você poder fazer a manutenção da adoração do Senhor.
quão tamanha é essa honra. E agora Deus diz que transformará essa honra que esses levitas, esses sacerdotes tinham em vergonha, porque eles pecaram contra o Senhor. Eles esqueceram da lei do Senhor e não guardaram ela em seu coração. E aqui no versículo 8 diz: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Aí você diz: alimentam-se do pecado do meu povo, como aqui está escrito. O que significa? Os sacerdotes, eles se alimentavam e viviam com o dinheiro e a comida que levavam ao templo para sacrifício ao Senhor. Esses sacerdotes, agora, Deus diz que eles estavam se alimentando da maldade do povo. Aí você pensa: maldade? O povo estava ofertando maldade? Também, o povo realmente ofertava maldade, porque a sua ação é uma oferta a Deus. Mas, neste momento, a oferta, ela tinha perdido o seu valor. Então você fala: nossa, mas então a oferta que entregava a Deus tinha perdido o seu valor? Eu cito com o capítulo 1 de Isaías. O capítulo 1 de Isaías, ele fala sobre isso, sobre o sacerdócio e sobre o povo, que levava grandes ofertas ao Senhor, ofertas abundantes, prósperas, mas ofertas falsas, porque eles viviam uma vida longe do Senhor. Ajuntavam-se nos átrios, que é o pátio do templo, para adorar, para fazer um culto tradicionalista, um culto religioso, apenas porque é normal fazer isso. Entregavam ofertas porque é normal fazer isso. Grandes ofertas, mas não de coração e gratidão ao Senhor. E aí Deus diz: vocês alimentam da maldade do meu povo, porque o povo não conhecia Deus de verdade. E mesmo assim entregava ofertas a eles, e esses sacerdotes alimentavam-se dessas ofertas. Portanto, da maldade do povo, é o que aqui significa. E a maldade deles tem desejo ardente. O que é o desejo ardente? O desejo ardente é o desejo de pecar. Significa que o povo, o que há no coração do povo, não é aquela vontade de adorar, a vontade de falar: nossa, eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem me dado, mas o desejo de pecar, o desejo incontrolável. E aqui eu vou para o versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das tuas obras. Então, aqui diz que como o povo é, então assim será o sacerdote. O povo é idólatra, o povo é corrupto, o povo é imoral, e assim são a sua liderança. Assim são os seus sacerdotes. Eles também foram homens corruptíveis. Foram sacerdotes que entraram em idolatria, em adultério, em imoralidade, em adultério espiritual, traindo ao Senhor e cultuando a outros deuses. E mesmo estes homens que nasciam praticamente com a Torá na mão, eles cresciam aprendendo, estudando e conheciam a lei do Senhor mais do que ninguém. E mesmo assim, eles ainda conhecendo a lei do Senhor, não a guardaram em seu coração e por isso caíram. E Deus diz que visitará a obra deles e entregará a recompensa de suas obras. Olha que bonito, uma recompensa. Então eu vou ganhar alguma coisa, um baú de ouro, é uma grande recompensa? Não, meu irmão. A recompensa de suas ações, recompensa não é algo somente bom. Recompensa também pode ser daquilo ruim que você fez. Vai compensar o ruim. Então Deus trará sobre eles a recompensa da sua iniquidade. E qual é a recompensa? É o castigo. O castigo sobre o povo, a destruição que virá sobre o país do Senhor. E aqui diz no versículo 10, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Então, aqui diz, em síntese, resumindo essas duas frases, que o Senhor tirará a prosperidade do meio do povo. E depois fala o motivo. Por quê? Porque deixaram de olhar para o Senhor. E aí você me fala: por que prosperidade? O que você entende como prosperidade para você falar que isso indica isso? Eu digo porque o povo tem muita comida. Eles vão comer, comprar com seu dinheiro, e essa comida não vai enchê-los, não vai satisfazê-los, enchê-los em um termo mais popular. E essa comida não vai satisfazer. Eles vão comprar, comer e não vão se saciar. Eles não vão se contentar com aquilo que eles têm. E aqui diz sobre a luxúria. Esse povo não mais conseguia controlar o seu desejo. Eles vão se entregar à sua luxúria e não se multiplicarão. Por quê? Porque a fornicação, o adultério, não trará mais novos descendentes. Então, principalmente em uma época como esta, em que o filho trabalhava ajudando a família, em uma área mais rural, então esse povo cometerá a luxúria
em todo momento, mas não terão novos descendentes. E aqui mostra que Deus tirará dentre eles a prosperidade. E aí a gente vai para o versículo 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Meu irmão, de uma forma um pouco mais satírica, Deus não está falando que ele vai pegar esse povo que por causa do vinho, por causa do mosto, por causa da embriaguez, por causa da incontinência. O que é incontinência? Incontinência é o desejo incontrolável. Você tem um desejo de pecar e não controla a si mesmo. E aí diz que deles são tirados a inteligência. E aí, essa inteligência não é porque você vai entregar um adulto que comete isso, e aquele brinquedinho de criança que todo mundo conhece, que tem as formas geométricas, tem um quadrado, um círculo e um triângulo, e aí você tem que colocar ele no lugarzinho certinho para ele entrar dentro da caixinha. Não significa que você vai entregar um quadrado para esse adulto, ele vai colocar na bolinha e vai ficar batendo a cabeça lá porque não está entrando. Não é essa inteligência, esse nível de QI que se refere. Também afeta, porque como afeta o seu corpo, vai sim afetar o seu nível de QI. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da sua inteligência espiritual. O que seria a inteligência espiritual? O seu discernimento, o seu autocontrole, a sua tomada de decisão, discernir o que é certo do que é errado, saber qual é o melhor caminho a tomar, você não saberia isso. Essa inteligência de você é tirada, porque você se entrega aos desejos do seu corpo, e isso é uma consequência de se entregar aos seus desejos. E agora a gente vai para o versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, aqui tem a madeira e a vara. Isso é símbolo, a madeira são seus deuses, a vara são os adivinhos. A vara lhe responde, eles estavam indo nos adivinhos, consultar aquela famosa bola de cristal. Então, eles estavam tentando prever o futuro, estavam indo nos cartomantes, estavam indo lá cultuar os seus deuses imorais, adorar as suas estátuas, mas esqueciam-se do Senhor. Eles não conheciam mais o Deus que proveu na vida deles, que proveu nos seus antepassados, nas suas últimas gerações. E aqui diz que o espírito da luxúria os engana. Por quê? Porque a luxúria, o desejo moral do seu corpo, os enganava, tirava deles o discernimento e o autocontrole que eles tinham do seu corpo. E aqui a gente vai para o versículo 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do orvalho do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu vou continuar para poder falar o que eu vou dizer, porque senão não fará sentido no versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Por quê? Porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então aqui diz, eu vou iniciar pelo versículo 14, o povo será transtornado. Um povo que não tem conhecimento, um povo que não conhece o Deus que está no meio da nação, o Senhor, Deus de Israel, esse povo terá transtornos no meio dele, terá problemas, porque o povo perece por falta de conhecimento. Mais uma vez eu cito isso. E aqui eu digo a vocês, esse povo vai até os cumes, os montes. O que significa isso? Eles iam nos cumes, os montes, queimar incenso, queimar os seus sacrifícios, entregar as suas ofertas a quem? Aos seus deuses imorais, às suas estátuas, construídas por eles mesmos. E aqui eu vou no versículo 14, associando com o finalzinho do versículo 13, que diz, por isso vossas filhas te prostituem e as vossas noras adulteram. Aí o versículo 14 traz essa visão de que a mulher agora se prostituía, a mulher agora traía o seu marido. E aí Deus mostra a hipocrisia do povo, porque neste momento, com a lei da Torá, a lei de Moisés, uma mulher que fosse pega traindo, ela seria apedrejada pela lei. Mas aí Deus, ele aponta a hipocrisia destes homens que diziam dessas mulheres, os homens que acusavam essas mulheres de adultério, de traição. E aí Deus diz, como eu posso castigar essas mulheres se quem as incentiva, se quem as governa são os homens? E os mesmos homens que as governam, que as incentivam, que as ensinam com as suas ações e com as suas falas, são os homens que estão dormindo com prostitutas, que estão indo fazer sacrifícios ao lado de uma meretriz. Então, irmão, minha irmã, aqui mostra a grande hipocrisia do povo. Todos estavam em pecado. E assim como diz a Bíblia, todos pecaram. Simples a frase, mas é um fato. E a gente vai agora
para o versículo 15. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Gilgal, um lugar sagrado, e aqui, vou começar por Israel, porque aqui diz, se tu, Israel, queres corromper-te, então Deus está falando, me desculpe pela agitação, diz, olha Israel, se você quer continuar no pecado, se você escolhe este caminho ao invés de escolher o Senhor, eu digo então ao meu país, a Judá, então eu digo a Judá, não vá e não seja culpado, não vá aonde? Não vá a Gilgal, um monte sagrado onde oferecia o sacrifício ao Senhor, onde tinha um templo de Deus, e aqui diz, não subais a Bet-Avém. Bet-Avém é Betel, a casa do Senhor, mas aí Oséias, quase que eu falo Jeremias, quase que eu erro, e Bet-Avém, Oséias satiriza esta fala, porque ele coloca Bet-Avém como a casa da maldade. E diz, não jureis dizendo, vive o Senhor. Não vá lá para oferecer sacrifício ao Senhor. Não vá lá. Por quê? Porque esse lugar estava contaminado com idolatria, com a feitiçaria, com o adultério. E aí Deus diz ao seu povo, Deus alerta, não vá lá oferecer sacrifício ao Senhor. Não vá lá fazer o culto de Deus lá, porque se vocês forem, vocês vão cair. Vocês vão estar sujeitos de lado dos seus irmãos com adultério, com as suas estátuas, e vocês vão acabar caindo. E se Deus os avisou, não significa que eles seriam fortes o suficiente para chegar lá e não fazerem nada. Não, eles seriam fracos e cairiam, o Senhor os conhece. E vamos continuar no versículo 16, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então diz, Efraim, Israel, agora se rebela contra o Senhor. Já estava se rebelando, né? Mas é porque o que isso aqui está dizendo. E diz, deixa-o. Então Deus falou, abandona Israel, não vai mais pregar para Israel. Não. Deus falou o quê? Olha, Oséias, você já advertiu Israel. Você já os disse sobre os seus pecados. Eles o ouviram, mas não o escutaram. Então, eles não mudaram. Por quê? Porque eles escolheram continuar pecando. Eles escolheram não seguir o caminho de Deus. Escolha deles, o livre-arbítrio deles. Então não adianta mais você ficar batendo na mesma tecla e falando a mesma coisa, porque eles já escolheram, já tomaram uma decisão. Então agora você vai os deixar. O quê? Você não vai mais pregar para eles? Não. Você vai pregar em outro momento, no momento correto. Mas por enquanto, deixa que o pecado deles traga ruína e eles percebam as consequências de suas ações e assim aprendam. É um lugar que o nosso Deus ele não quer chegar com a gente, que o nosso pecado nos ensine. Porque se o pecado está nos ensinando, significa que ele está nos machucando, está nos destruindo. O nosso Deus ele vem reconstruir, mas para isso nós tivemos que nos machucar durante o processo. Então, muito melhor imensamente melhor você aprender com o Senhor do que aprender com as consequências de suas ações. E aqui diz no versículo 18, a sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha, os seus príncipes. Olha para você ver. A sua bebida se foi, eles se corromperam cada vez mais. O que significa? Que o efeito da embriaguez já passou. Eles não podem mais falar, eu estou desse jeito porque eu estou bêbado. Não, eles estão conscientes do que eles estão fazendo, mas assim, mesmo assim continuam pecando. Se entregaram à luxúria, aos seus próprios desejos e estão incontinentes. Não conseguem mais controlar o seu desejo. E diz também algo muito profundo aqui, certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Os príncipes são a liderança, uma liderança política, eles têm poder, eles têm influência sobre a sociedade, a opinião deles é respeitada, a opinião deles é ouvida, o que eles dizem tem um valor a mais, né, de certa forma. E aqui diz que esses príncipes agora amaram a sua vergonha. Eles não se importam em estar em pecado, eles só querem continuar. E olha a liderança, o quão está corrompida ela em Israel neste momento. E vamos para o versículo 19. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Então o Senhor virá em seu país, e por causa dos sacrifícios que o seu povo faz aos seus outros deuses, aos deuses que eles acabaram de conhecer e já estão traindo o Senhor, Deus diz que eles se envergonharão desses sacrifícios.
eles se envergonharão de envergonharem a Deus, de maltratarem a Deus dessa maneira. De como maltratarem? Serem ingratos, serem insensatos e desrespeitarem a Deus, traírem a um Deus que os ama tanto. E neste momento eu entrego a você a nossa aplicação. Uma aplicação agora na vida cotidiana. E aí você me diz, irmão, esse versículo talvez eu não entendi muito, não sei como é que seria a aplicação. Ou por ser uma coisa um pouco mais aberta, talvez você tenha entendido. Mas mesmo assim eu já vou dizer, a aplicação que eu digo a você são duas. Primeiro, o cuidado que nós devemos ter com a nossa liderança espiritual. Que a nossa liderança espiritual, a liderança espiritual da Igreja de Cristo, ela deve estar em acordo com Jesus. Ela deve estar no caminho de Deus. E nós também somos líderes de nós mesmos. Por quê? Nós somos mais importantes do que os líderes da nossa igreja? Não. Os líderes da nossa igreja têm autoridade, nós devemos respeitá-los. Mas nós somos um líder que eles não são, líder de nós mesmos. Porque quando nós estamos longe deles, no trabalho, na escola, na faculdade, eles não estão lá para modificar aquilo que nós vamos fazer. Nós aqui escolhemos o que nós vamos fazer. Então você é líder da sua ação. Por isso, você deve tomar conta de você e saber que o seu coração deve estar alinhado com o coração de Jesus. Deve estar alinhado agora não mais com a lei de Moisés, mas com a lei de Jesus, com o amor de Jesus, com aquilo que Jesus fala que é o certo. E o Espírito Santo dará a você o discernimento do que é certo, o que é errado, o que seguir, o que não seguir. E eu dou outro conhecimento, já deu spoiler, né, o conhecimento, que é o que? O segundo adendo que eu dou dessa aplicação, o conhecimento. Nós devemos conhecer a palavra. Aqui nos mostra duas vezes que o povo pereceu por falta de conhecimento. Nos mostra que Israel estava desta maneira, por quê? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento de Deus, falta de guardar a lei do Senhor no seu coração, de guardar aquilo que é certo no seu coração. Então nós devemos aprender com os erros dos outros, principalmente aquilo que está aqui na Bíblia. Então, a gente deve aprender com o erro de Israel e saber que nós devemos estudar a palavra do Senhor. Devemos nos dedicar ao Senhor e guardar os teus mandamentos no nosso coração. E nós devemos saber o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra de Deus. E assim, com o conhecimento, nós estaremos pelo menos um pouco mais de pé para ter menos chance de cair. Mas ainda assim somos muito suscetíveis à queda. Então busque a sua força em Jesus somente. Ele é a sua rocha. Então, até aqui o estudo foi. Espero que possa ter te ajudado, espero que possa ter acrescentado na sua vida em conhecimento e ter te dado mais fé para você orar, para você crer, jejuar, estudar a palavra. Então, obrigado por ter chegado até aqui e vamos para o nosso estudo de Oséias capítulo 5 no próximo vídeo. Muito obrigado. Deus te abençoe.